Se você já acompanha a Varus há algum tempo, provavelmente se lembra da gente falando que a C&A estava barata desde que ela bateu R$5. Desde então, ela continuou caindo e foi abaixo dos R$2, registrando a mínima histórica no dia 16 de dezembro de 2022. Naquela data, ela estava sendo negociada a míseros R$1,95. Quem comprou lá e vendeu em maio desse ano teve um retorno de mais de 700%. Basicamente, multiplicou o dinheiro investido em quase 9 vezes. Mas o que aconteceu? Como que a C&A subiu tanto? Ela vai subir ainda mais? É isso que eu vou contar para você nesse vídeo. 1976. Esse foi o ano em que a C&A botou os pés aqui no Brasil. A primeira loja foi aberta no shopping Ibirapuera, lá em São Paulo. A ideia era simples. Ela ia fazer o que a C&A original fazia lá fora: equilibrar moda, qualidade e preço. Ela acabou se destacando pelo seu modelo inovador para aquela época. Ela foi uma das primeiras a implementar o self-service, que é aquela loja em que você entra, escolhe as peças por conta própria, sem a ajuda de ninguém te atendendo. Esse modelo de negócio que ela trouxe era um que vinha ganhando força lá na Europa e ficou conhecido como fast fashion. Esse modelo exige um baita esforço por parte da empresa para ela estar sempre ligada nas últimas tendências de moda. Se a empresa está com o dever de casa bem feito, ela consegue produzir diversas coleções ao longo do ano e acaba incentivando o consumo daqueles que querem renovar o guarda-roupa com uma certa frequência. E para isso a empresa não pode cobrar os olhos da cara em cada peça. Sob o discurso de democratizar a moda, a C&A buscou um equilíbrio entre preço e qualidade. Fazendo isso, ela pode não lucrar tanto por peça, mas ela consegue vender muito mais. Esse modelo acabou sendo um sucesso e a C&A conquistou o Brasil inteiro. Só em 2025, ela faturou quase 10 bilhões de receita bruta. É muita grana. Mas nem tudo são flores. No meio dessa história, a C&A acabou se perdendo. E isso começou por conta da controladora da empresa, que é a família Brickmeyer. A família era extremamente conservadora na forma de tocar a empresa. Isso aparecia em coisas como esconder ao máximo os números da empresa, evitar empréstimos mesmo quando isso fazia sentido financeiramente e manter tudo em segredo, até mesmo entre os próprios funcionários da empresa. Para vocês terem ideia, eles usavam um código chamado Alberdink só para passar a informação por telefone. Nesse código, eles trocavam os números por letras para evitar que eles vazassem. Alberdink era a sequência de 0 a 9, sendo A o 0 e o K o 9. As amarras da família holandesa começaram a se afrouxar quando eles colocaram Luiz Antônio Fazio na presidência. Entre 2002 e 2009, ele foi o primeiro executivo de fora da família. Na frente da empresa, ele quebrou vários hábitos antigos. Ele cortou gastos, acabou com as regalias e, o mais importante, ele abriu o jogo sobre os números da empresa. Em uma reunião histórica, ele mostrou os resultados para mais de 300 gestores da empresa. Mas enquanto a C&A estava se organizando internamente, os concorrentes focavam na expansão e no aprimoramento da operação. A Renner e a Riachuelo mergulharam de cabeça no digital e no que ficou conhecido como Omnichannel. Só para dar uma ideia, em 2010 a Renner lançou o e-commerce. Em 2015, ela já começava a implementar o Omnichannel. Enquanto isso, a C&A lançou o e-commerce só em 2014, 4 anos depois da Renner. O Omnichannel só entrou em pauta em 2019, quando ele já era bem maduro na loja Renner. Mas assim, antes tarde do que nunca, né? A C&A começou a correr atrás do prejuízo em 2015, quando o clã Brickmeyer resolveu dar mais autonomia para a empresa aqui no país. Naquele ano, o atual CEO, Paulo Corrêa, assumiu a operação com o objetivo de trazer a empresa para os holofotes novamente. Para tentar reverter esse cenário no qual a C&A se encontrava, Paulo Corrêa abandonou os grandes projetos de expansão e focou em pôr ordem na casa. Entre 2016 e 2018, 31 lojas foram fechadas por estarem dando um retorno abaixo do que se esperava. Já os produtos importados que sofriam com a alta do dólar foram cortados ao máximo. Antes, eles correspondiam a 50% das mercadorias. Hoje, esse número já caiu para 20%. Aí, a partir de 2019, depois do IPO, Corrêa conduziu a empresa na busca da rentabilidade por meio da tecnologia. O foco se voltou para logística, criação de coleções e gestão de estoque. Em paralelo, a C&A ainda criou a financeira C&A Pay. Até aquele momento, ela era a única entre os concorrentes que não contava com um braço financeiro. Tudo aquilo parecia muito promissor e a ação começou a subir, mesmo após o Covid-19. Mas a alta durou até 2021. Naquele ano, justo quando começaram a investir pesado em tecnologia, a incerteza sobre o futuro do cenário macroeconômico pairava no ar. Com a alta dos juros, o poder de consumo da população caiu. Com um capex mais elevado e com vendas mais fracas, os resultados começaram a ser pressionados. Para piorar, a ascendência dos concorrentes chineses, como o Shopee, por exemplo, assustava os investidores. Aí, meu filho, a ação derreteu, atingindo o piso histórico no final de 2022, como eu comentei com vocês antes. Acontece
acontece que ela derreteu até demais. Quando a C&A bateu R$3 por ação, o mercado chegou a especular uma compra dela pela Renner, que tinha um caixa acumulado naquela época de 4,4 bilhões. Quando isso aconteceu, a gente inclusive soltou um relatório com algumas simulações para ver o quão mal a empresa tinha que ir para valer aqueles R$2,90 que ela estava valendo no dia que a gente soltou o relatório. Basicamente, a gente simulou 3 cenários. No primeiro cenário, a empresa não abria lojas nunca mais e não emitia nenhum cartão pela financeira. No segundo, ela abria 10 lojas por ano e emitia 800 mil cartões por ano. No último, ela abria 25 lojas e emitia 1.600.000 cartões por ano. Esse 1.600.000 é o número ali que a Renner emite por ano, mais ou menos. A gente pegou esses cenários e fez uma matriz com uma margem EBIT variando de 1 a 5%. E olha só o resultado. Para valer R$2,90, a empresa teria que ter uma margem EBIT de 1% e não abrir nenhuma loja, nunca mais. Ela estava muito barata. E o que aconteceu de lá para cá? A empresa abriu poucas lojas e fechou ali a mesma quantidade que ela abriu, ficando ali com o mesmo número de lojas. Entretanto, ela emitiu mais de 2 milhões de cartões por ano, extrapolando o nosso cenário 3, e a margem EBIT chegou a 5,9% em 2023 e 10,6% em 2024. Ao longo desses 2 anos, o que a gente viu trimestre a trimestre foi a empresa colhendo frutos dos investimentos que ela fez em logística e em tecnologia. Basicamente, ela implementou tudo aquilo que os correntes implantaram antes. Push and Pull, Omnichannel, RFID, hubs de distribuição e por aí vai. Se você pegar aí um press release da empresa, você vai ver tudo isso aí sendo comentado ao longo dos trimestres. Ela até criou a própria financeira, como a gente já comentou. Mas acontece que depois disso tudo, ela quis ir mais longe. A C&A investiu pesado em tecnologia e começou a usar análise de dados na operação. Por meio do mapeamento de tendências, muitos testes com produtos e com a ajuda de inteligência artificial, a empresa está conseguindo acertar cada vez mais as coleções e aumentar a margem bruta. E essa margem sobe porque quando eles acertam na coleção, eles vendem mais a preço cheio, sem ter que fazer markdown, que é o que você pode conhecer como liquidação. Pessoal, ao que tudo indica, Paulo Correia vem conduzindo muito bem a C&A, mas até onde ela vai? Ano passado, a C&A deu largada ao seu novo ciclo. Nessa nova fase, o foco está no aumento das vendas por metro quadrado e na expansão por meio das aberturas de loja. Agora que toda a logística e criação já estão estruturadas, eles estão olhando para as necessidades de cada loja para aumentar a rentabilidade delas. Esse projeto recebeu o nome de Projeto Dispersão. Primeiro, a C&A mapeou a performance de todas as lojas. A partir daí, ela encontrou as lojas que tinham faturamento por metro quadrado 5 vezes menor do que as outras. Depois disso, por meio de um algoritmo, ela estimou o potencial de venda para cada uma dessas lojas. No Investor Day, usaram um exemplo de uma loja em Minas Gerais, que estava com o desempenho ali abaixo do potencial. Essa loja já performava mais que a média das outras do estado. Só que, de acordo com os estudos da empresa, ela poderia ir ainda melhor. E não deu outra. Depois de reestruturar o layout da loja, revisar o sortimento de produtos e melhorar o nível de serviço, a loja teve uma evolução nas vendas de 37% por metro quadrado. Depois desse teste bem sucedido, a C&A começou a replicar o modelo em outras lojas. Cada loja tinha um problema. Em uma, o problema era no caixa, que tinha poucos pontos de venda. Na outra, o problema era no provador. E assim por diante. A empresa atuou em cada um desses problemas de cada uma dessas lojas e chegou no seguinte resultado. Bom, o potencial desse projeto era de 232 lojas. No final do ano, 75 lojas já estavam no projeto. Logo, ainda restam 157 dessas 332 lojas para poder entrar no projeto, o que dá 47% do total. Até 2026, a C&A espera atuar em todas essas lojas abaixo do potencial. E para a gente estimar o impacto desse aumento de eficiência, a gente fez uma simulação da variação do preço justo em função do aumento médio das vendas por metro quadrado nessas 157 lojas. Tendo esse gatilho em mãos, eu fiz uma simulação parecida com aquela que eu fiz no outro relatório, quando a C&A estava bem barata. A empresa disse que vai implementar o projeto de dispersão em 232 lojas, sendo que 75 já estão no projeto. Na simulação, eu assumi que ela vai conseguir fazer isso em todas essas lojas. O que eu variei foi a evolução das vendas por metro quadrado. Nisso, eu fiz 3 cenários. No primeiro, há um aumento de 10%. No segundo, 20%. E no terceiro, 30%. A outra variável que eu botei na matriz foi a margem EBIT, que nem no outro exemplo que a gente fez lá atrás. Em nosso cenário base, a gente está sendo conservador e está usando uma margem de 9,5% na projeção. Eu simulei cenários que variam desses 9,5% até 17%, que era a margem EBIT da Lojas Renner lá no seu auge.
Fazendo isso, eu cheguei no seguinte resultado. Vendo isso e sabendo que a ação da C&A está variando ali entre os R$17,50 e R$18, a gente pode ver que para ela valer isso, ela tem que aumentar as vendas por metro quadrado de 157 lojas em algo em torno de 20%, além de aumentar a margem EBIT em 2 pontos percentuais. Mas será que é fácil para ela conseguir isso? Vamos começar pelas vendas por metro quadrado. Em nosso modelo de valuation, a gente usa uma métrica que chamamos de vendas por metros quadrados 100% maduros. A gente calcula isso porque uma nova loja não gera toda a receita que ela é capaz de gerar. Ela leva um tempo até ela amadurecer. E cada empresa tem uma curva de maturação diferente para suas lojas. E dá uma olhada. A C&A já tem a maior venda por metro quadrado 100% madura entre os concorrentes. Ela teria que vender ainda mais. Pode ser até que ela consiga, mas dada a melhora que ela já teve e o patamar que ela atingiu, eu prefiro ser conservador na minha projeção. Não é por menos que em nosso cenário base a gente não está levando em consideração esse aumento de vendas aí por conta do projeto de dispersão. Agora, vamos para a margem EBIT. Hoje, a gente está projetando 9,5%. As concorrentes conseguiram entregar em média 14% de margem EBIT. Isso, claro, olhando para o histórico pré-Covid. No primeiro trimestre, a C&A conseguiu aumentar a margem em 0,7 pontos percentuais. Mantendo esse ritmo, é bem possível que ela consiga atingir a margem de 12%, que faria ela valer R$18. Mas ainda existe uma questão em aberto. Lembra que eu falei que a empresa demorou muito para criar uma financeira própria? Então, ela ainda é muito pequena em relação às financeiras da Guararapes e da Renner. E o que acontece aqui é que conforme a carteira aumenta, também aumenta o risco de calote. Conforme o risco de calote aumenta, as empresas aumentam as provisões para devedores duvidosos, também conhecidas como PDD. Essas provisões entram nas despesas da empresa e podem causar um belo impacto na margem EBIT. Então é bom ficar esperto. Um deslize pode comprometer esse cenário. Mas não se deixe enganar. Nessa simulação, eu apenas explorei cenários em que a operação melhora. Do mesmo jeito que ela melhora, ela também pode piorar. Então é importante avaliar o risco disso tudo, caso esteja pensando em comprar ações da C&A. E se você está interessado na ação, dá uma lida aqui no relatório que a gente preparou. Nele, a gente fala tudo sobre a empresa, história, governança, modelo de negócios e até o valuation. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar. Mas e aí, você acha que a C&A tá cara? Ou então barata? Você conseguiu pegar todo esse retorno da ação que ela entregou nesses últimos anos? Será que ela sobe ainda mais? Deixa aí no comentário o que você acha e até a próxima.